Hoje Deus me deu uma mensagem com um tema simples, que diz assim: as feridas que transformam. Hoje vamos falar sobre um tema um pouco conhecido e já pregado bastante por muitas pessoas, mas hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus, sobre essas coisas, para que nós possamos entender algo melhor também da parte de Deus. O texto que estarei lendo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 18 em diante, que diz assim: enquanto ele ainda lhes dizia essas coisas, eis que chegou um certo governante e o adorou, dizendo: minha filha está morta, venha e põe as tuas mãos sobre ela, e ela viverá. Levantando-se, pois, Jesus e seguiu também os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de fluxo de sangue, chegando-se por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, porque ela dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu ficarei sã. Mas Jesus, voltando e vendo, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou. E naquela mesma hora a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa do governante e vendo os flautistas e as pessoas em alvoroço, disse-lhe: retirai-vos, pois a menina não está morta, mas dorme. E todos riram-se dele. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. A mensagem que Deus tocou no meu coração foi falar sobre essas duas pessoas que tiveram momentos tristes da sua vida, mas que não olharam para esse obstáculo, mas quiseram chegar mais perto de Jesus. Quando eu passo a observar este texto, e fala muito comigo, porque eu olho para Jesus Cristo na cruz e acho uma semelhança nesta mulher com a simbologia de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque simplesmente é uma coisa que a Bíblia fala que Deus fez por nós, que foi dar seu Filho em favor de nós, para que nós tivéssemos alcançado a salvação em Deus. E quando eu olho para isso, a Bíblia conta que no capítulo 9 a gente vai encontrar vários milagres que Jesus vai fazer, Jesus vai curar, Jesus vai operar muitas bênçãos na vida de muitas pessoas. Só que de repente chega um homem que para ele diz assim: olha, a minha filha está morta, eu preciso que você vá lá em casa e resolva uma coisa que eu não consigo fazer. E eu aprendi uma coisa, que o possível é obra das nossas mãos, da obra da sabedoria que Deus nos dá, mas o impossível é só obra das mãos de Deus. Tem coisas que nós poderemos fazer, tem coisas que estará ao nosso alcance, mas tem coisas que só Deus pode fazer em nossas vidas, e que por mais que a gente levante várias e várias vezes, não poderemos fazer, porque só Deus pode fazer o impossível. O possível é obra da nossa mão, da nossa inteligência, de tudo que Deus nos dá. Só que de repente esse homem vai clamar a Deus dizendo: olha, eu preciso que você vá em casa, porque se o Senhor não for, minha filha já morreu, mas eu peço, toca nela. Só que de repente Jesus está indo para cumprir uma missão a qual foi dada. Aquele homem pediu um favor que ele não merecia, mas foi clamando, e Jesus Cristo decidiu atender esse favor. Quando ele vai atender esse favor, ele está a caminho e de repente aparece uma mulher desesperada, porque aquela mulher sofria com fluxo de sangue. Em outra tradução diz que aquela mulher tinha uma ferida por dentro do seu ser, que não deixava que o sangue estancasse, ou seja, toda hora saía sangue. Aquela mulher, a Bíblia diz que os historiadores contam que aquela mulher já teria gastado todo o seu dinheiro, a sua riqueza, tudo que possuía, para que houvesse um milagre. Aí eu entendo que muitas das vezes a gente vai passar por provações onde Deus vai nos fazer enxergar, olhar para o dinheiro, entender que o dinheiro não vale nada se Deus não quiser fazer uma grande obra na nossa vida. Porque aquela mulher tinha dinheiro e estava gastando tudo com médicos daquela época, para que pudessem ajudar, e não conseguiam. Agora ela vai bater um desespero, porque ouve um murmúrio, uma falácia, uma fala que diziam: há um homem que cura, um homem que transforma, um homem que está fazendo milagres. E eu creio que aquela mulher ouviu aquilo e passa a acreditar e procura Jesus.
A Bíblia diz que ela, no coração dela, disse: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sei que serei salva, eu sei que terei cura dentro do meu ser. E ela vai correr atrás de Jesus, vai buscar a Jesus, só que ela não podia estar no meio da sociedade, porque naquela época, uma mulher que quando chegava no seu tempo, onde chegava o tempo que ela chegava nesse período, era conhecida como impureza. Ela tinha que ser retirada, ser guardada, ela não podia estar na sociedade. E se aquela mulher tinha aquela enfermidade, ela era conhecida como uma mulher impura para aquele povo. Então eu vejo, na minha visão humana, eu creio que aquela mulher se cobria com túnicas e se escondia pela vergonha do que sentia, por não poder estar perto das pessoas do seu dia a dia, e corre para Jesus. E a Bíblia diz que ela tocou nas orlas de Jesus, e ela diz que sentiu que no seu ser, aquela fonte foi se fechando. E Jesus me dá uma interpretação, através da graça dele, sobre a cruz do Calvário, porque naquela mulher havia uma ferida que jorrava sangue, e quando Jesus está na cruz do Calvário, há uma ferida que se abre nele, porque um dos soldados transpassa a lança em um dos lados de Jesus e sai água e sangue. E Jesus me faz uma interpretação que aquela ferida daquela mulher gerava morte, mas a ferida que estava em Jesus na cruz nos trouxe vida, e vida com abundância. Aleluia! Quando eu passo a enxergar pela fé aquilo que Jesus fez por nós, eu entendo e acho uma analogia, porque Jesus diz: eu sou a água viva. Quem beber da água que eu lhe der, vai fazer dentro dele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Jesus disse que ele é o sangue que purifica o homem de todo pecado. Quando Jesus está pendurado naquele madeiro, e quando transpassa aquela lança, sai água e sangue, trazendo uma simbologia, qual eu estou derramando sangue, estou derramando água, água sinônimo de vida, sangue sinônimo de remissão. Jesus está dando uma simbologia na cruz, dizendo: desde esse tempo, enquanto está saindo este sangue, esta água do meu corpo, é uma simbologia que eu estou dizendo para a terra: eu estou dando vida e remindo todos os seus pecados. E voltando para a história, a Bíblia diz que aquela mulher tocou na orla de Jesus. E eu entendo que para nós que queremos grandes milagres com Deus, a gente precisa fazer um esforço, porque tem dias que não temos vontade de fazer nada para Deus, e isso é normal, porque somos seres humanos, e Deus não nos castigará por isso, porque Ele entende a nossa fraqueza. Agora, o que Ele vai pesar sobre nós? Quando nós podemos fazer algo e nós dizemos: não quero fazer, mas agora não é pelo cansaço, não é porque não estamos dispostos para aquilo, mas é porque não queremos, estamos fugindo daquilo. E há duas coisas em que Deus vai pesar algo em nós: é o nosso coração, é entender os nossos sentimentos, em saber qual que é o nosso findar da nossa história. Porque melhor do que começar uma história boa é terminar ela boa. Porque nós conhecemos, você que me assiste aí, você conhece muitas pessoas que começaram uma vida boa com Deus, mas infelizmente não terminaram ela. Muitos tiraram a sua vida, mas tinham experimentado de Deus, mas trocaram tudo que Deus tinha lhe dado. E hoje, para essa manhã, uma reflexão: como queremos terminar a nossa vida? Porque aquela mulher começou a vida de uma maneira trágica, começou aquela vida de uma maneira horrível, onde não tinha alegria, onde não tinha vigor dentro da alma dela, mas ela disse: eu não quero terminar a minha vida assim. Eu creio que se eu tocar na orla de Jesus, eu terei o meu milagre. E quando ela toca na orla dele, a Bíblia diz que todos aquilo que feria ela se fechou, há uma cura. O milagre ela começa a receber, e Jesus sente que alguém tocou nele diferente, porque a multidão o apertava, o oprimia. Jesus não quer ninguém que oprima ele ou que duvide do que ele pode fazer, mas quer que alguém que seja quebrantado, de ouvidos abertos e de coração íntegro para ouvir aquilo que ele tem para fazer. E quando isso acontece, ela vai voltar-se para ele, toca e sente-se curada. E ele olha para ela e diz assim: olha, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou. O que ele vai dizer: olha, não entregue toda a glória, não se entregue a tudo isso, mas foi porque você também teve fé que todas essas coisas puderam acontecer. A Bíblia diz que a fé é aquilo que nós não podemos enxergar, mas cremos que aquilo que esperamos, que podemos ter certeza.
eu aprendi uma coisa: nós viveremos dois tempos, o tempo bom, o tempo ruim, e em tudo devemos ter fé, que o tempo mau terminará e também que o tempo bom terminará. Nada dura para sempre nesta terra, tudo chegará ao tempo de fim. E nós, como seres humanos, somos insatisfeitos, não conseguimos tudo o que queremos, e o nosso coração se angustia, se desespera. Mas se esperarmos daquilo que Deus tem para nossas vidas, tenha certeza que ao seu tempo Ele fará grandes obras, que ao seu tempo Ele estenderá suas mãos em favor da gente, sem precisar que criemos atalhos para chegar perto dEle. Só que para isso acontecer, observa, agora eu vou trazer uma pequena base sobre isto. Aquele homem, primeiro, precisa de um milagre, correu atrás de Jesus, mas se humilhou. Aquela mulher, precisando de um milagre, correu atrás de Jesus e se humilhou. Nesse texto, há duas semelhanças, os dois precisam se humilhar para ter algo de Deus. A Bíblia diz que aquele que se engrandece nas coisas de Deus, não tem o favor de Deus, mas aquele que se humilha, alcança a misericórdia dEle. Então, para chegar perto de Deus, é se humilhar, é entender o que somos, o que precisamos ser, o que temos e o que não temos para alcançar Ele. Porque se nos revelarmos a Deus como somos, Ele vai entender qual o sentimento do nosso coração. Se revelarmos a Deus dizendo: Deus, o meu coração ainda não é puro, o meu coração ainda precisa de Ti todos os dias, o meu coração é algo que eu não consigo liberar, um perdão que eu não consigo tirar de mim para liberar alguém, e Deus vai dizer: se você não consegue, entrega na minha mão que eu vou trabalhar para essas coisas acontecerem. E muitas pessoas não recebem milagre porque a própria Bíblia diz que toda raiz de amargura não opera a glória divina de Deus. Tem coisas pequenas dentro do nosso coração que não nos permite receber o milagre de Deus. E às vezes a gente diz: a porta está fechada, o inimigo trancou tudo. Não, mas tem vezes que é o nosso próprio coração que não está voltado inteiramente para Deus. E quando ele vai se deparar com essas duas histórias, e ele continua caminhando para um propósito, qual foi o clamor daquele homem? Só que olha que lindo, quando Jesus chega na casa daquele homem, ele se depara com um flautista, ele se depara com as pessoas chorando, ele se depara com aquela população que está ali naquela casa daquele homem, e diz assim: olha, não chorem, a menina está dormindo, e todos começam a rir. Observa, aquele homem estava rodeado de pessoas que não tinham fé, mas ele queria um milagre, mas o que rodeava ele eram homens que não tinham fé, porque quando Jesus disse: essa menina está dormindo, todos começaram a rir, todos começaram a zombar do que Jesus tinha feito, e Jesus diz assim: olha, tira todo mundo, só fica vocês e a menina, mas tira todo mundo. E quando isto acontece, quando todo mundo sai da casa, a Bíblia diz que Jesus toca naquela menina, pega aquelas meninas, e há um milagre que acontece, a menina volta à vida. E eu entendo uma coisa, Jesus, eu aprendo isso com a Bíblia, Jesus andou com uma multidão, chamou 12, trouxe para perto 3, intimidade com 1, Jesus sabia selecionar as pessoas que ele andaria no ministério dele, para que não sejam pedra de tropeço. Ou seja, Jesus, quando olhou para aquelas pessoas que estavam naquela casa, que não tinham fé, ele diz: olha, retirem todo mundo que não tem fé, e só tragam o pai e a mãe que tem fé, que esse milagre possa acontecer. E ele tocou naquela menina e ela volta à vida, e ele diz: agora dê de comer a esta criança. Eu entendo que Jesus tem hora que vai dizer assim: tem coisas que a gente vai ter que retirar de dentro das nossas casas, tem amigos que a gente vai ter que se afastar, tem coisas que teremos que tirar da nossa casa para que o próprio Jesus entre e faça morada nela e um milagre possa acontecer. Só que a gente não entende que quando perdemos coisas, como o pastor disse, tem mal que parece ser mal, mas no final é coisa boa. Porque eu entendo que Deus tem conversas que Ele vai ouvir que eu e você não podemos ouvir. Tem coisas que nós não podemos enxergar e que só Deus pode enxergar na sua grandiosidade. E por isso Ele precisa nos privar e nos afastar de muitas coisas, para que enxerguemos o verdadeiro propósito dEle, para que enxerguemos qual que é o fundamento da nossa vida com Ele.
Porque Jesus não precisa de uma multidão para fazer milagres. Ele só precisa de um menino disposto a entregar tudo o que tem para que uma multidão seja alimentada. Ou seja, para Deus fazer milagres na nossa vida, Ele não precisa que o nosso bolso esteja cheio de dinheiro. Ele não precisa que nós vivemos numa casa luxuosa ou que tenhamos o melhor carro desta terra. Ele não precisa de nada disso para fazer milagres. Ele só precisa de um coração quebrantado e uma vida entregue a Ele, para que Ele possa fazer grandes obras. Aleluia! E quando este milagre acontece, eu olho para Jesus e vejo a grandiosidade dele e tudo que Ele pode fazer. O problema é que nós não entendemos Jesus como alguém soberano, mas alguém somente que pode nos dar algo. Não temos Ele como um pai que cuida dos seus filhos, mas temos Ele somente como um Senhor que provê algo para nós. Por isso que a Bíblia diz: nós clamamos Abba Pai, Papai. Nós clamamos a Ele como um Pai, não só como um Senhor, daquele que nos governa, mas como aquele que cuida, como um verdadeiro Pai. E eu faço uma pergunta para todos que me assistem: em que momento Deus nos desamparou? Em que momento Deus nos deixou de lado? Porque o sinônimo de não ouvir a voz dele não é o sinônimo que ele está calado, é porque talvez os nossos ouvidos estejam tampados para ouvir a voz dele. O sinônimo de Deus não mover as águas em favor da nossa vida não quer dizer que Ele se esqueceu de nós, mas deve ser que talvez em um momento da nossa vida nossos caminhos se extraviaram para uma coisa que não vinha dele. E Deus agora vai pesar os nossos corações. Agora Deus vai nos passar por uma moinha para que nós voltemos para aquilo que Ele tem para nossas vidas. E eu te garanto, viver com Deus não é fácil, não é uma vida de oba-oba e muita alegria, mas é uma vida de certeza. Qual é a certeza? Que iremos morar no céu, que teremos uma morada eterna. É uma certeza que quando essas dores da terra findarem, lá no céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza. Esta é a nossa certeza. Mas eu digo sempre, às vezes o diabo quer nos dilubriar com palavras, com mentiras, dizendo: olha, na igreja você está sofrendo demais, servindo a Deus você está passando por muitas tribulações, larga ele, aqui no mundo você não vai ter tristeza, não vai ter dor. Isso é mentira, é o diabo te seduzindo com palavras. Porque eu te pergunto, no mundo há dor, e na igreja, vivendo com Deus também há dor. Mas qual que é a diferença dessas dores? É que uma dor vai te levar para o fogo e outra vai te levar para a vida eterna. Então decida qual dor você quer viver: aquela que vai te levar para mais próximo de Deus, ou aquela que vai te retirar da morada eterna. Aquele homem e aquela mulher viviam com dores porque perdiam coisas que eles amavam, mas entenderam: se eu me voltar para Jesus, se eu me voltar para Ele, eu tenho certeza que algo vai acontecer na minha vida. É assim que nós enxergaremos a coisa, a grandiosidade de Deus e tudo que Ele pode fazer, porque as obras deles nós não podemos entender. E nós nos afastamos de Deus por coisas fúteis, mas é porque nós somos seres humanos. A Bíblia diz que se formos infiéis, Ele permanece sendo fiel. Essa é a certeza que Deus não nos desampara, não nos deixa só. Ainda que o céu esteja escuro, ainda que as portas estejam fechadas, é a certeza que Deus não vai nos deixar só. Essa é a certeza que temos com Ele. Você olha, incrível isso. Jesus não foi enviado à terra para fazer milagres, mas para ensinar o seu povo, para que nós entendamos a palavra da verdade, porque pela palavra somos libertos, pela palavra alcançamos misericórdia de Deus, pela palavra quebrantamos os nossos corações para Ele. E eu aprendo uma coisa com os milagres e com tudo que Jesus fez, é uma coisa: Deus é o único que pode fazer coisas extraordinárias, mas há pessoas que chegarão no céu com câncer, com derrame, com muitas coisas, mas chegarão no céu. Ou seja, o maior milagre que Jesus pode fazer na nossa vida é a salvação que foi entregue em favor de nós.
O maior milagre que receberemos nesta terra não é ter a casa do ano, não é o carro do ano, não é ter o bolso cheio de dinheiro, mas é ter a certeza que teremos uma morada eterna junto com Ele. Este será o maior milagre que receberemos da parte de Jesus Cristo. E Jesus não foi preparar morada para nenhum de nós, porque no céu já há moradas prontas. Em João ele diz: não se turbe vosso coração, credes em Deus, em mim também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Ele está afirmando que já tem morada pronta. Aí ele diz: mas se não fosse assim, ou seja, se não tivesse nada, tenha certeza que eu ia para o céu, rogaria ao Pai e mandaria fazer alguma coisa lá e voltaria, porque para que onde eu esteja, vocês estejam também. Deus está dizendo: no céu já está tudo pronto para você, é só você não largar a cruz, é só você não largar o evangelho, é só você continuar um pouco mais, que a vitória vai chegar da parte de Jesus. Aleluia! Irmãos, eu aprendi uma coisa, que aquele que serve a Deus, que aquele que entregou sua vida para Ele, deve aguentar o processo. Qual é? É que tem dias que você vai pregar com muitas dores, e Deus na sua casa está sem milagre, mas na igreja Deus vai te usar para fazer muitos milagres, mas a sua casa não tem nada, e Deus vai dizer: continua fazendo, porque Ele vai provar os nossos corações. Tem gente que me ouve, que está me ouvindo aí nessa live, escutando esta mensagem e se depara a isso, porque muitas das vezes Deus vai te usar para abençoar a vida de outras pessoas, e a sua vida vai ser uma escassez. A sua vida não terá milagres, como você será usado para fazer muitas coisas em vida de outras pessoas, e você se questiona. Mas eu te faço uma pergunta: em qual momento você é mais íntimo com Deus? Quando está tudo bem ou quando as coisas estão dando errado? Qual é o tempo que seu coração se quebranta para Deus? Quando as coisas estão tudo uma beleza, ou quando todas as coisas estão dando errada? Deus é tão bom no seu amor, que Ele nos permite passar por provações, para que o nosso coração, para que o nosso entendimento continue firme com Ele. Porque, irmãos, é fácil servir a Deus quando tudo dá certo, quando tudo está bem. Mas e quando tudo está dando errado? Quando tudo se perde, é aí que o nosso coração se revela. O deserto serviu para os hebreus como sinônimo de transparência, porque foi lá que eles revelaram o seu coração para Deus. Foi lá que eles entenderam que tinha um coração idólatra, um coração murmurador. Foi lá que eles enxergaram que o coração dele era um coração que volta e meia se dobrava a Baal. Foi lá que eles entenderam que o coração dele não estava firme com Deus. Então o deserto é um espelho onde Deus nos permite nos ver a nós mesmos e entender os nossos sentimentos. Porque na tribulação é quando a gente perde a paz, é quando Jesus quer ver se verdadeiramente somos mansos. Porque na tribulação nós perdemos a paciência. E Jesus está dizendo: olha, ainda tem coisa dentro de você que precisa ser mudada. É no deserto que revelamos o nosso coração, quando enxergamos, quando murmuramos contra Deus, dizemos: Deus não serve, Deus não existe, porque isso e aquilo está acontecendo. É Deus revelando o nosso coração, dizendo: no seu coração ainda tem uma coisa, que é falta de fé, que você não crê em mim completamente. E Deus precisa provar os nossos corações, passar pela fornalha, para que nosso corpo sinta a pressão do dia a dia, para que nós enxerguemos o verdadeiro processo de Deus. Porque servir a Deus só quando tudo dá certo é muito fácil, irmãos. Agora, pagar um preço para alcançar uma coisa melhor, que é com Ele, é mais difícil. E talvez você para aqui me escuta, e aqui eu quero deixar uma mensagem para você: não há processo que não dure, que dure para sempre, não há processo que dure para a eternidade. Uma hora a dor que você vive vai acabar, uma hora a enfermidade que você vive vai terminar. Tudo que você vive pode chegar ao fim, mas eu te pergunto: qual será o seu fim? Será que o que importa para nós, será que é sermos curados pelo nosso corpo físico, mas temos uma alma podre com Deus? Esses dias eu estava no hospital a serviço, e entrei numa das salas e me deparei com uma coisa
muito triste, que me doeu a alma, que foi quando eu entrei naquela sala, bati a porta, entrei com algumas coisas para entregar no hospital e vi várias pessoas sentadas numa ala, porque não tinha leito, e usavam um aparelho enorme, que parecia uma caixa de som tão grande, com os tubos enormes passando sobre a veia, e aquela máquina funcionava como o próprio coração para bombear o sangue para aquelas pessoas. Quando eu saí daquela sala, eu olhei para o céu e disse: Senhor, obrigado pela minha veia, obrigado pelo meu coração, porque o Senhor tem me guardado. E às vezes a gente se esquece de ser grato a Deus por coisas pequenas. Tem um livro judeu, se não me foge, é o Tzedakah, não me lembro o nome por completo, ou Sidu, perdão, o nome do livro é Sidu, que é o livro das gratidões. Os judeus agradecem por tudo, e até por defecar, até para ir ao banheiro, há uma oração de agradecimento. Por isso que é um povo próspero, e por isso que Deus é com aquele povo, porque eles sabem ser gratos em tudo. Quando eu saí daquele hospital, eu lembrei de tudo isso e disse: obrigado, meu Deus, porque minhas veias funcionam, porque o meu corpo ainda se locomove, porque eu tenho vida. Porque há muitos que queriam estar em casa assistindo esta live, quem sabe, e olhando e dizendo assim: eu queria ouvir a voz de Deus, eu queria estar bem, eu queria poder congregar e não posso. E às vezes nós que temos a oportunidade fugimos disso, largamos a cruz, largamos a Deus. Entrei numa ala onde só tinha pessoas com câncer, todas as pessoas com câncer, sem cabelo, jovens, senhores, adolescentes, adultos, e eu olhei e disse: meu Deus, como Deus é misericordioso em guardar o seu povo, em nos dar oportunidade de vida. E às vezes a gente fica como aquele crente pidão: Jesus me dá, Senhor eu quero isso, Senhor eu preciso disso, Senhor eu quero aquilo, mas não levantamos a nossa voz e agradecer por tudo que Ele fez. Quantos livramentos Ele não te deu? Segundo os estudiosos, dizem que quando dormimos estamos a 1/8 da morte. E segundo os judeus, quando nós acordamos, é Deus te dando uma nova oportunidade de ser uma pessoa nova. Ou seja, se você está vivo hoje, é Deus dizendo: eu estou te dando uma outra oportunidade de você estar comigo. Se acordamos hoje foi porque Deus nos guardou, porque em Salmos 91 diz que enquanto dormimos Deus guarda o nosso sono, e mesmo havendo peste sobre a noite, mesmo havendo pragas na noite querendo nos atormentar, Deus é aquele que dá descanso a seus filhos. Este é o nosso Deus que nos guarda enquanto dormimos, enquanto nos alimentamos, enquanto podemos descansar, porque há muitos que quando se levantam da cama caem porque tem um infarto ou porque não tem mais fôlego de vida. Há outros que nem sequer levantam da cama porque não acordam com vida, porque suas vidas são ceifadas. E você que me assiste, tenha certeza, Deus te deu uma nova oportunidade. E o que faremos com a oportunidade que Ele nos deu? Deus nos deu uma oportunidade de ouvir esta mensagem. Deus te deu uma oportunidade de você ouvir a palavra dEle. Deus te deu uma oportunidade de entender que Ele é o dono do milagre, dono da salvação. E o que faremos com o que Ele nos deu? O que faremos com a maravilhosa presença dEle? O que faremos com o poder dEle? O que faremos com o dom que Ele nos tem dado? Porque se Deus te deu uma voz, talvez você diga: eu não sei cantar, não sei pregar, mas se você tem voz para dizer para alguém: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus te deu salvação, Jesus quer te remir. Então não há desculpa. Eu digo que no dia do juízo com Deus não teremos desculpa para dar a Deus, porque estaremos diante dEle, frente a frente. Eu digo, não teremos desculpa. Estaremos diante dEle, olhando nos olhos deles como chama de fogo. Olharemos para Ele, e numa conjectura, imagino comigo que Ele me faça uma pergunta dizendo: Bruno, por que você falhou comigo? Que desculpa darei a Ele? Será que eu direi porque estava cansado? E quem sabe eu diga a Jesus porque eu estava cansado, e Ele me diga: por que estava cansado se eu era a tua força?
E o que responderei depois disso? Senhor, eu estava cansado porque me afastei da força que era o Senhor. E no final das contas, tudo volta para Ele. Quando caímos, quando nos afastamos de Deus, quando murmuramos, quando nos afastamos de Deus, quando largamos a fé, quando nos afastamos dEle, e no final das contas, será um círculo que sempre voltará para Deus. Ou seja, por que fugir da presença dEle? Por que fugir do amor dEle? E para você que me escuta, talvez vire um corte, mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, volte para a casa de Deus. Em nome de Jesus, você que está afastado, não deixe o diabo consumir a sua mente, não deixe o diabo consumir o seu coração, dizendo que essa vida é vida boa. Não se minta a você mesmo. Você que já experimentou da presença de Deus, que está vivendo uma vida dissoluta no mundo, acreditando que é coisa prazerosa, e você sabe que enquanto você está nessa festa, nessas baladas, nessa droga, nessa prostituição, o Espírito Santo fala com você, dizendo: você não é daqui, você não mora aqui, você é da minha presença. Então não minta para você mesmo que é um lugar de felicidade onde você está. Então volte para Jesus, porque Ele é a salvação daquilo que precisamos. Aleluia. Não se afaste de Deus, porque o diabo te ofereceu muitas coisas. Tenha certeza que a maior coisa que receberemos de Deus será um galardão eterno e a morada eterna para a vida com Ele. Aleluia. E nesta manhã quero fazer uma oração com vocês, porque já está chegando o tempo de findar este trabalho. Mas eu quero te dizer uma coisa: volte para Deus com o verdadeiro coração, não mentindo para Ele, porque a Ele ninguém vai mentir, não dando desculpas, mas falando: Jesus, quem errou fui eu, quem quis pecar contra Ti fui eu, Senhor, me perdoa. Voltar a Ele, ao primeiro amor, para entender qual é o real propósito da salvação. Então oremos. Pai eterno, Pai querido, em nome de Jesus, se tiver alguém que estiver aceitando o Teu nome, Pai, aceitando a Ti como suficiente Salvador, eu te peço, toca na vida desta pessoa, toca no coração dessa pessoa, perdoa os seus pecados, escreve o seu nome no livro da vida. Meu Deus, em nome de Jesus, perdoa os pecados da minha casa, porque somos falhos, somos imperfeitos, mas precisamos da Tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, cuida deste povo que me assiste ouvindo esta mensagem. Em nome de Jesus, meu Pai, cuida desta igreja, cuida deste povo, dá força ao cansado, renova aquele que está oprimido, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, cuida da Tua igreja e do Teu povo. Em nome de Jesus, amém.